Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. É muito bom estar com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para os nossos visitantes e membros. E não se esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. Isso colaborará muito com o nosso canal e fará com que mais pessoas possam ser alcançadas por aqueles conteúdos que nós aqui divulgamos. Hoje vamos falar sobre a água benta. Ela é um dos sacramentais da Igreja. Pode ser aspergida ou podemos beber dela. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1668, ensina que os sacramentais são instituídos pela Igreja em vista da santificação de certos ministérios, de certos estados de vida, de circunstâncias muito variadas da vida cristã, bem como do uso das coisas úteis ao homem. Compreendem sempre uma oração, acompanhada de um determinado sinal, como a imposição da mão, o sinal da cruz ou a aspersão com água benta. Segundo o parágrafo 1670, os sacramentais não conferem a graça do Espírito Santo como os sacramentos o fazem, mas, pela oração da Igreja, preparam a pessoa para receber a graça e a dispõem à cooperação com a graça. Para os fiéis bem dispostos, quase todo acontecimento da vida é santificado pela graça divina que flui do mistério pascal da paixão, morte e ressurreição de Cristo, do qual todos os sacramentos e sacramentais adquirem a sua eficácia. E quase não há uso honesto de coisas materiais que não possa ser dirigido à finalidade de santificar o homem e de louvar a Deus. Nas Escrituras, o primeiro exemplo do que poderíamos chamar de água benta ocorre no relato da própria criação, quando o Espírito de Deus é descrito pairando sobre as águas. Um segundo exemplo de água benta, que é mais parecido com o que fazemos hoje, vem do tabernáculo de Moisés, onde veremos muitas das raízes bíblicas das nossas práticas litúrgicas. O livro do Êxodo, no capítulo 30, versículo 17 e seguintes, nos diz que um dos vasos sagrados que estavam no tabernáculo de Moisés era a pia de bronze com água, afirmando: quando os sacerdotes entrarem na tenda da reunião ou quando se aproximarem do altar para ministrar, eles se lavarão com água para que não morram. É a descrição de uma água especial, separada para a purificação, que permitia ao sacerdote entrar na presença de Deus em adoração e sacrifício. Outro elemento do Antigo Testamento é a terminologia da água benta. Vem do livro dos Números, capítulo 5. O versículo 17 diz que o sacerdote tomará a água benta em um recipiente. Essa água era diferente da água comum. Era separada para um uso sagrado, como em ocasiões para a limpeza de impurezas rituais. É o que também vemos em Números, capítulo 19. Por exemplo, se alguém entrasse em contato com um cadáver, tomaria dessa água e se purificaria, para que pudesse reentrar na presença de Deus no tabernáculo, depois de ter experimentado a contaminação ritual. Se essa contaminação de alguma forma fosse transmitida à casa de uma pessoa, essa água especial poderia realmente ser usada, mergulhando nela um hisopo, para aspergir as roupas ou outros elementos, a fim de purificá-los e torná-los ritualmente puros. O que tornava essa água sagrada é que havia a oferta de um sacrifício. As cinzas do sacrifício do altar seriam misturadas com a água e dariam a ela um tipo de poder purificador, um poder sagrado para limpar tudo o que tocasse de qualquer impureza ritual de pecado ou morte. No segundo livro de Reis, capítulo 2, temos a história da água que estava causando doenças. O povo vai ao profeta Eliseu e pede que ele ajude a purificar essa água, porque ela é ruim e está tornando a terra infrutífera. Eliseu diz a eles para trazer-lhe uma tigela com água, onde ele coloca sal. Vemos aqui o uso do sal para santificar a água e dar a ela poder de cura e integridade, em oposição ao poder da morte e da doença.
O livro dos Salmos mostra como a água, do poder natural de limpeza, torna-se uma espécie de sinal da limpeza espiritual que Deus chama o seu povo a experimentar. No Salmo 51, o salmista diz isso a Deus em uma oração: Lavai-me completamente das minhas faltas e purificai-me do meu pecado. Purificai-me com o hisopo e ficarei limpo. Lavai-me e ficarei mais branco do que a neve. Criai em mim um coração limpo, ó Deus, e ponde um espírito novo e reto dentro de mim. Não me lanceis fora da tua presença e não retireis de mim o teu Santo Espírito. Vemos que o Espírito Santo está ligado ao poder purificador da água, para purificar não apenas da impureza ritual externa, mas da impureza interna do pecado. O hisopo era o tipo de planta cujo galho era usado para ser mergulhado no sangue do cordeiro na Páscoa e então aspergido nas casas. Podia ser usado também para a água. Se olharmos para o Novo Testamento, a água aparece inúmeras vezes. Jesus fala sobre água benta ou água viva ligada ao Espírito Santo em João 7. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E João explica. Ele disse isso sobre o Espírito, que aqueles que crescem nele deveriam receber. A água viva, água em movimento, significa água viva, nas Escrituras, geralmente será um sinal do Espírito Santo. Então, quando se refere à água benta, significa em certo sentido ser animado pelo poder do Espírito de Deus, de modo que o sinal visível, o sacramental da água, frequentemente estará ligado ao poder invisível do Espírito Santo, agindo para limpar, purificar e santificar. Em nenhum lugar isto é mais claro do que na cruz de Cristo, em João 19. Um dos elementos-chave que vemos na paixão, além do sangue, é a água, aquela que flui do lado perfurado de Cristo e é santificada por vir do próprio templo de seu corpo, perfurado pela lança do soldado. Na igreja primitiva, a água benta não é utilizada apenas no sacramento do batismo, mas também em atos sacramentais de bênçãos e outros contextos. O Papa Alexandre II decretou que a água com sal fosse abençoada para a aspersão nas casas das pessoas, o que era uma forma de abençoar as pessoas. Assim como vimos que as águas rituais, no Antigo Testamento, podiam ser aspergidas nas casas para purificá-las de impurezas. A bênção é comunicada por meio da aspersão de água benta. No século IV, vemos num antigo documento, conhecido como Constituições Apostólicas, que os cristãos usavam água benta para abençoar as coisas. Há uma antiga oração cristã preservada nas Constituições Apostólicas sobre a água benta e atribuída a Matias, o apóstolo que assumiu o lugar de Judas. Assim se lê: sobre a água e o óleo, eu, Matias, faço uma constituição. Que o bispo abençoe a água ou o óleo, mas se ele não estiver lá, que o presbítero a abençoe. Diga assim: ó Senhor dos exércitos, o Deus dos poderes, o Criador das águas e o fornecedor do óleo, que és compassivo e um amante da humanidade, que deste água para beber e para purificação e óleo para dar ao homem um semblante alegre. Agora também santifica esta água e este óleo através do teu Cristo, em nome daquele ou daquela que os ofereceu, e concede-lhes um poder para restaurar a saúde, para afastar doenças, para banir demônios e para dispersar todas as armadilhas através de Cristo, nossa esperança, com quem glória, honra e adoração sejam a ti e ao Espírito Santo para sempre. Amém. Na oração aparecem alguns dos propósitos para os quais a água benta era usada, além de abençoar as pessoas: para restaurar a saúde, para afastar doenças dos doentes e até mesmo para banir demônios. Inclusive havia fontes de água para os fiéis na entrada das igrejas, para que aqueles que estão procedendo em direção ao centro dos recintos sagrados se purificassem. Para todos que entram,
Esse é o primeiro lugar de parada. Para todos os que entram, este é o primeiro lugar de parada. Também temos usos domésticos da água benta no período da Antiguidade Tardia e no início da Idade Média. Por exemplo, São Gregório de Tours, um dos grandes santos da tradição latina, menciona que no domingo de Páscoa as pessoas se reuniam para o batismo e todos queriam a água benta para que pudessem levá-la para casa e abençoar seus lares. A água era santificada por meio de um exorcismo e, para o bem de sua salvação, cada família levava para casa um recipiente cheio desta água para proteger seus campos e vinhedos, aspergindo-os. É o que narra Eusébio na sua obra História da Igreja. Na Idade Média, Santo Tomás de Aquino, no século XIII, fala sobre o poder da água benta na Suma Teológica que ele escreveu. Explica que a água benta age enquanto desperta um movimento de respeito em relação a Deus e às coisas divinas. Santa Teresa de Ávila, uma mulher de santidade verdadeiramente surpreendente, cheia de misticismo, de oração contemplativa, conta em sua autobiografia que utilizava o simples sacramental da água benta quando estava passando por tentações e ataques de forças demoníacas. Ela escreveu: "Por longa experiência, aprendi que não há nada como água benta para colocar os demônios em fuga e impedi-los de voltar novamente. Eles também fogem da cruz, mas retornam. Então a água benta deve ter grande virtude." As palavras da Igreja, cujo poder flui dos méritos da paixão de Cristo, transmitem seu poder à água e a tornam tão diferente da água comum que não foi abençoada. Santa Teresa pôde verificar e experimentar o poder particular da água benta para afastar forças e espíritos malignos assim, através do poder da bênção da Igreja. O combate espiritual é parte integrante da prática da vida cristã, especialmente em momentos significativos. Por isso também se colocam pias de água benta ou recipientes apropriados na entrada das igrejas, para o povo se benzer ao entrar, preparando-se e purificando-se para a celebração da missa. No Missal Romano, há um apêndice que descreve as orações oficiais para o rito de bênção e aspersão da água, no qual lemos o seguinte: Deus Todo-Poderoso e sempre vivo, que quiseste que através da água, a fonte da vida e a fonte da purificação, até mesmo as almas fossem purificadas e recebessem o dom da vida eterna. Se propício nós pedimos em abençoar esta água, pela qual buscamos proteção neste teu dia, ó Senhor. Renova a fonte viva da tua graça dentro de nós e concede que por esta água possamos ser defendidos de todos os males do espírito e do corpo, e assim nos aproximarmos de ti com corações limpos e receber dignamente a tua salvação, por Cristo nosso Senhor. O padre faz o sinal da cruz sobre a água como fórmula de bênção, porque a água benta definitiva é a que flui do lado de Cristo na cruz. Por isso, ele usa o sinal da paixão de Cristo para abençoar a água que vai fluir desta fonte de bênção da Igreja e nos conceder defesa contra os males do espírito e até mesmo saúde do corpo. Em última análise, a água é um símbolo da graça que flui da cruz de Cristo Jesus. No missal também consta o rito para abençoar a água benta quando ela é misturada com sal. Portanto, a água benta não trata de uma superstição, mas de um recurso extremamente útil e piedoso para quem quer se santificar através da oração da Igreja. O Catecismo da Igreja Católica adverte que atribuir só a materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respectiva eficácia, independentemente das disposições interiores que exigem, é cair na superstição. Por isso, acompanhado da aspersão da água benta, deve sempre ir um grau cada vez maior de fervor a Deus, sem o qual qualquer prática religiosa, por mais piedosa que seja, perde o seu sentido último.